Olá, eu sou a Ana Tanganelli, do Aprendiz de Medicina Chinesa, e neste vídeo nós vamos falar sobre o fator patogênico frio. Vamos lá então, vou compartilhar a minha tela com você e vamos começar falando sobre o frio. O termo em chinês para frio é pan, e esse aqui que você vê na sua tela é o ideograma para frio. O que ele quer dizer? Essa parte superior aqui indica uma casa ou um local protegido com teto. Este meio aqui representa uma pessoa cercada por feno, de forma a tentar se aquecer. E esses dois pontinhos aqui embaixo representam a neve que está lá fora. Ou seja, esse ideograma aí, de forma geral, ele quer dizer que a pessoa está escondida num local protegido e aquecida por feno, de algo que acontece lá fora, que é o quê? O frio. Preciso saber esse ideograma para minha prática clínica? Não, obviamente é só uma curiosidade que nós colocamos aqui. Agora sim, vamos às importantes características do frio para a nossa prática clínica. Primeira delas, ele tem natureza yin. Então, o frio, ele vai atingir o corpo ou alterar o corpo, principalmente na região inferior. Lembra lá, o que é yang vai para o alto, então invade normalmente o alto, enquanto o frio, ele vai invadir normalmente a parte inferior do corpo. Ele facilmente fere o yang, porque o frio é yin e ele contrai, ele paralisa, ele dificulta movimentações e funções. Então, quando a gente tem uma invasão por frio, todas as funções que são relacionadas a yang, né, yang sempre relacionado à função, elas ficam prejudicadas, ficam mais lentas. Então, o frio tem uma característica muito grande de ferir o yang, ele diminui a temperatura, ele diminui função, ele diminui a atuação do corpo, o movimento, tudo que representa o yang. Ele congela o sangue, porque o frio, ele contrai. Então, uma vez que ele congela o sangue, ele vai dificultar a passagem do sangue até causar estase. Então, o frio, ele vai causar questões aí relacionadas à estase de sangue, sangue bloqueado no seu trajeto. Ele causa impedimento e bloqueia ou retarda a circulação de qi e sangue. Mais uma vez, como o frio ele contrai, ele congela, ele vai lentificar toda a movimentação do corpo, inclusive a circulação de qi e a circulação de sangue. Em casos mais severos, ele vai bloquear totalmente essa circulação. E aí, o que vai acontecer? Gera dor. O frio também contrai os músculos e tendões e causa dor. Mais uma vez, o frio contrai, ele fecha. Então, quando a gente tem essa condição de músculos e tendões contraídos, a gente tem dor. E atinge diretamente 3 órgãos: estômago, intestinos e útero. Então, vamos lá. O frio, assim como os demais fatores patogênicos, ele vai atingir o corpo através da superfície da pele, através do exterior. Então, ele atinge a superfície, ele vai se interiorizando através dos colaterais, até chegar nos canais e depois nos órgãos e vísceras. Então, além dessa condição normal de todo fator patogênico externo de invadir a superfície, o frio ele também pode invadir diretamente o estômago, através da ingestão de líquidos muito gelados, os intestinos, que também acaba sendo via estômago, né, pela ingestão e o fluxo próprio da digestão de líquidos muito gelados, e o útero, principalmente quando a região aqui do aquecedor inferior fica sujeita a ambientes muito frios. Na prática, quando acontece uma invasão por frio normalmente? Quando a pessoa é exposta em ambientes muito frios, ou, por exemplo, um dia que ela fica com a roupa molhada de suor e aquilo lá gera um frio na pele, não necessariamente o ambiente estando frio, ou o dia estando frio, ou estando no inverno. Para a gente relembrar, o frio, segundo os 5 movimentos, ele vai ter associação com o movimento água, que é o yin, e com a estação do ano inverno. Só que não vai acontecer só uma invasão para o yin ou uma invasão só no inverno. O frio ele pode invadir o corpo em qualquer momento. E falando em invasão, esse termo invadir é um termo que está mais ou menos incorreto, porque na verdade o que acontece é que o corpo contrai. Ou seja, isso quer dizer o seguinte, que se o ambiente está frio e eu me exponho a um ambiente frio, necessariamente o frio vai invadir meu corpo?
Não. Na verdade, o frio ele só vai invadir o corpo quando o meu corpo não está suficientemente forte para se proteger do frio. Tanto que, em inglês, o termo que a gente utiliza não é invasão, é vacuidade. Então, imagina que o corpo, por uma deficiência do Qi, ele cria um vácuo, então ele puxa o fator patogênico externo para dentro. Isso vale para frio, para vento e para qualquer um dos outros fatores patogênicos externos, certo? Seguindo, então. O frio ele vai invadir pela superfície, bloqueando a circulação do Qi. Então, o Qi ele passa na região de superfície, na região Couli, né, que é entre a pele e os músculos, e assim que o frio entra, ele contrai e ele vai bloquear a circulação do Qi. O frio ele vai causar secreções claras, então o paciente que sofre de invasão por frio, ele vai apresentar secreções claras, principalmente coriza. Ela é líquida e transparente. Quando as secreções elas já começam a ficar mais viscosas ou amareladas, aí já é indício que o frio se transformou em calor ou que uma invasão foi diretamente por um calor externo. Aí é um tema para um próximo vídeo. Normalmente, o frio invade o corpo em conjunto com o vento. Então, a gente tem lá que o vento é o chefe das 100 doenças, ele traz todo mundo, combina com todo mundo. Tem vento calor, vento frio, vento umidade, vento secura e assim por diante. Então, normalmente, na prática, o frio vai invadir o corpo em conjunto com o vento. Então, nós vamos falar de invasão ou contração de vento frio. Muito bem. Falando agora um pouco dos sintomas de uma invasão por frio. Primeiro deles, ausência de transpiração. Então, o que acontece? Frio invadiu a superfície. Primeira coisa que ele vai fazer, bloqueia. Bloqueia o quê? Abertura e fechamento dos poros. Os poros ficam fechados porque eles estão contraídos pelo frio e o paciente não sua mais. Ele não tem transpiração. Então, esse é o primeiro sintoma da invasão por frio. Não tem transpiração. Febre baixa. Por quê? O frio invadiu. O Qi, ou Qi correto, né? Ele vai se proteger. Então, tem uma invasão, vamos lá proteger o corpo. Essa luta entre o Qi e o frio, ela vai gerar a febre baixa. Quando o Qi, ou o Qi correto, na verdade, né? Ele é forte o suficiente, ele vai conseguir expulsar esse frio e a pessoa fica bem. É aquela pessoa que começa a sentir um sintominha de resfriado, mas no dia seguinte acorda normalzinho. Agora, se o fator patogênico for mais forte do que o Qi, aí sim o frio ele vai conseguir adentrar o corpo e se interiorizar. E aí esse é o caso clássico de resfriado, que a maior prática clínica que a gente tem com relação ao frio é realmente o resfriado. Vamos lá, temos coriza. Por que coriza? A gente tem lá os bloqueios e o pulmão, ele é o órgão mais externo. O nariz, ou a secreção nasal, é o dinheiro, é o líquido corporal associado ao pulmão. Então, quando há uma contração, há um frio, há um congelamento, o nariz começa a liberar a sua secreção. Lembrando que essa secreção, ela é líquida e transparente num primeiro momento, invasão por frio. Quando ela se torna mais mucosa e mais amarelada, aí o frio já se transformou em calor ou foi uma invasão de calor. Os membros são frios. Por quê? O frio, ele vai prejudicar a função do Yang, ele vai prejudicar a função do Wei Qi. Então, a função de aquecer o corpo, de forma geral, fica prejudicada. Então, o paciente vai apresentar aí membros frios, ele vai ter uma aversão ao frio, uma sensação de frio, mas membros frios principalmente. E ele sente dor no corpo, por quê? O frio entrou, ele chegou nos músculos, ele contraiu todo mundo, músculo contraído, congelado, traz dor. E a pessoa vai ter dor, principalmente aí na região das costas ou no corpo inteiro. E cefaleia occipital. Aí, puxando a questão da dor nessa região das costas aqui e da cefaleia occipital, se a gente pensar nos canais principais, o canal mais externo que nós temos é o Taiyang, canal da bexiga e do intestino delgado. Muito bem.
O frio, eu já expliquei que ele vai invadindo pela superfície, ele vai se aprofundando pelos colaterais até chegar nos canais principais. E o primeiro canal principal que o frio chega é o Taian, porque ele é o mais externo dos canais. Então, a partir desse momento que o frio atinge o Taian, a pessoa começa a ter aquela dorzinha de cabeça aqui atrás, dor na nuca e dor principalmente na região das costas. Então, essa é uma das queixas mais comuns no começo de um resfriado. Se atinge canais e colaterais, ele vai causar impedimento, dor intensa e rigidez. Então, conforme ele vai se adentrando, passa do Taiyang, vai se adentrando cada vez mais e vai atingindo mais canais principais, o que vai acontecer? Algo que a gente conhece como síndrome dolorosa. É o quê? É o frio que invadiu o corpo, que agora ele está retido dentro de canais, causando impedimento, né, do fluxo do Qi, dor intensa e rigidez, que é o que a gente conhece como a síndrome dolorosa. Quando o frio atinge diretamente o estômago, o paciente ele vai apresentar vômito e dor epigástrica, ele apresenta uma dor muito forte na região do estômago. Quando o frio atinge o útero, nas mulheres, a paciente começa a ter cólica menstrual. Melhora com o aquecimento, porque aí a gente consegue melhorar esse frio, né? Eliminar esse frio. Se atinge os intestinos, o paciente ele vai ter dor abdominal intensa na região inferior da barriga, região dos intestinos, e vai ter diarreia líquida, aquela que não é explosiva, uma diarreia líquida mesmo. Muito bem. Tratamento para o frio. O que a gente vai ter que fazer aí no caso de invasão por frio? Primeira coisa, expulsar o frio. Não quero frio dentro do corpo, porque frio faz só coisa errada e atrapalha tudo. Então, eu preciso expulsar o frio. Como que eu faço isso na prática clínica? Aquecendo, usando a moxa, principalmente. Então, para expulsar o frio, eu aqueço. Como eu vou fazer isso? Depende da sua prática clínica, depende da sua técnica. Mas o mais comum que a gente utiliza é a moxa, principalmente nas regiões mais afetadas, onde o paciente sente mais dor e tem maior número de queixas relacionadas a esta invasão por frio. Também não devemos esquecer de fortalecer o yang. Por quê? Lembra lá que o frio, ele fere o yang. Então, quando a gente pega um caso de invasão por frio, muitas vezes esse yang ele já está debilitado, ele já foi ferido. Então, além de aquecer e eliminar esse frio, expulsar esse frio, a gente também tem que lembrar de fortalecer o yang. Yang da onde? Principalmente dos canais envolvidos com esta invasão de vento, de frio diretamente, né? Seria de vento frio na prática. Muito bem. Essa foi nossa mini aula sobre frio. Se você gostou, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, que logo mais teremos aulas sobre os demais fatores patogênicos externos também. Até a próxima, então, e tchau, tchau!